Salmo 95, versículo de número 6, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. Nosso estudo dessa semana é nossa série de estudos sobre o Thanksgiving, o tempo de ação de graças, né? E hoje é o estudo de número 680, e nós vamos falar sobre o tempo de gratidão e adoração. É um estudo escrito pelo nosso pastor que começa dizendo aí para você vai ver no início, que esse é um dos mais felizes períodos do ano, é o tempo da gratidão. A gratidão é mais do que um sentimento, a gratidão é uma conscientização. Isso é tão interessante, né? A gratidão não é simplesmente, olha, obrigado, olha que interessante que você fez para mim, eu fico muito agradecido e tal. A gratidão é a conscientização. Ela chega à intenção, à compreensão de que aquilo que foi feito por você é imerecido, ou é alguma coisa que você não conseguia alcançar, ou então, quanto não, muitas das vezes, mudou o curso da sua vida. A gratidão, ela entende que aquilo que foi feito mudou o curso da vida. A vida agora tem um curso diferente por causa de algum benefício que te foi feito. É por isso que, por exemplo, a gratidão a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo tem um peso muito grande para a nossa vida. Porque por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, a nossa vida tem um destino diferente. Isso mudou tudo. O fato de Jesus ter entregue a sua vida na cruz do Calvário, ter derramado o seu sangue por mim e por você, mudou a história da nossa vida para sempre. Não por um período, não por uma época, não em determinado tempo, para sempre. E a gratidão, ela parte dessa premissa, desse entendimento, dessa compreensão, dessa conscientização. O pastor ainda diz aqui no estudo que o benefício de alguém ele é até interessante, mas quando a gratidão explode no coração, é porque um gatilho de consciência foi disparado. E a gente não consegue conter o sentimento de pagar o impagável. Retribuir o que não é retribuível. Mas que quer que se saiba que existe um reconhecimento sincero de um ou mais nobres sentimentos humanos, ou dos mais nobres sentimentos humanos, a gratidão. Quando a gratidão bate no coração, ela quer mostrar que aquilo que foi feito, mesmo que seja impossível ser pago, você quer mostrar que você entende que aquilo foi feito, né? Você já foi alcançado por alguém no momento de dificuldade? Como é que você se sente depois daquilo? Eu já ouvi muitas vezes isso, olha, eu não posso não posso atender o pedido dessa pessoa, não posso deixar de atender o pedido dessa pessoa, porque eu tenho uma dívida de gratidão com ela. Se a pessoa fez alguma coisa para mim numa época, eu não posso dizer não para essa pessoa. Né? Eu tô atado. Por exemplo, a palavra obrigado. Você sabe o que significa a palavra obrigado? É justamente isso. É que por conta de um benefício que lhe foi feito, você está obrigado para com aquela pessoa. Você tem uma obrigação para com aquela pessoa. E essa obrigação é justamente a gratidão. A gratidão te obriga a responder. Nós temos vivido num dos tempos da humanidade onde as pessoas são ingratas. E a ingratidão é muito feio. É muito feio você não reconhecer uma pessoa ou não reconhecer um ato de alguém em determinado tempo que lhe fez um benefício que você poderia estar morto, se você não tivesse recebido aquele benefício. Por exemplo, eu lembro até hoje, isso para mim é um dos momentos mais marcantes da minha história na América. Né? Nós fomos no colação de grau de uma pessoa da nossa igreja, e a valedictorian ia falar naquele dia, era o final do high school daquela pessoa. E a pessoa que ia falar em nome da classe subiu ao pódio e falou assim, parabéns, formandos. Vocês estão aqui por mérito próprio. Vocês não têm que se sentir orgulhosos de ninguém mais a não ser vocês mesmos. Eu falei, o quê? Como assim? Onde essa menina chegou? Como é que essa menina chegou a esse conhecimento, esse pensamento? Será que ela não consegue reconhecer, olhar na história dela, que quando ela não conseguia nem andar, alguém colocou comida na boca? Será que ela não consegue reconhecer que durante tantos anos da sua vida, ela precisou ser acompanhada 24 horas por dia, 7 dias da semana? Será que ela não consegue entender que ela só não perdeu a hora dessas classes que ela agora se acha o máximo de ter chegado, porque alguém a acompanhou e a ajudou em um tempo determinante da sua vida?
os vários professores, as várias pessoas que a serviram para que aquele momento fosse uma realidade. Mas ela tem coragem de olhar todos que estão sentados e dizer, olha, vocês não têm mais ninguém a agradecer, mais ninguém a se sentir orgulhoso a não ser de si mesmos. Nós temos vivido uma geração ingrata. Uma geração que o ontem não existe. Aliás, isso é uma das grandes marcas do existencialismo. Não existe ontem. Só existe o tempo presente e a existência presente. Então são pessoas que não conseguem reconhecer que existe uma história que trouxe elas até aquele momento. Que existe todo um programa que fez com que as pessoas chegassem até esse momento. Nós temos vivido os dias assim neste país. Quantas escolas, por exemplo, hoje têm mostrado, e o programa escolar tem pregado uma falta de amor à nação que abrigou muitas pessoas que vieram de outros países. Tem ensinado, por exemplo, coisas que são absolutamente irrelevantes sobre pessoas que carregaram a história desse país até o momento que a gente está vivendo. Tudo isso gera e gira em torno desse sentimento da gratidão, né? A Bíblia é assertiva para dizer que o humano precisa ser agradecido. Colossenses capítulo 3, versículo 15. E sede agradecidos. O Salmo de número 100, versículo de número 4, fala assim, entrai por suas portas com ação de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. A história nos mostra que todas as sociedades do globo existe algum tipo de adoração e é evidenciada nas suas mais variadas formas. O ser humano não tem como fugir disso, pois foi feito à imagem e semelhança do Criador para viver eternamente em comunhão com Ele. O salmista deixa bem claro que, como o servo brama pelas torrentes das águas, assim a sua alma suspira pelo Deus vivo. Olha que interessante isso. Eu gosto dessa passagem do servo, porque a gente sempre exalta, né, esse sabor do servo, da saudade do Deus vivo, né? Mas o servo está com sede de Deus porque ele andou para longe. Ele só está com sede porque ele foi embora. Se ele ficasse perto da água, ele não estava com sede. Porque quando você vê, eu sempre faço a comparação, né? A vida animal na Bíblia e a vida vegetal na Bíblia. E quando a Bíblia compara o homem, a maioria das vezes que ela compara o homem, ele compara o homem a árvores. E o Salmo de número 1 fala assim, que como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, assim é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. A árvore plantada junto a ribeiro de águas não brama como cervo. Porque ela está do lado do ribeiro de água, ela não passa sede. A árvore não se move. A árvore não sai andando por aí. É claro, pastor, a árvore é uma árvore, ela não sai andando. Pois é. Ela assumiu a sua identidade e fica nela. Ela não tenta mudar a sua identidade. Já o cervo sabe que precisa de água, mas vai para longe dela. E agora vem bramando. Estou com sede. Claro que você está com sede. Porque você esqueceu parte da sua identidade, que é viver perto das águas. A gratidão, ela gera isso no coração. Porque muitas vezes a gente só consegue ser grato por alguma coisa que a gente perde, não é? Olha, como eu sou grato ao Senhor. Por quê? Porque eu tenho sentido tanta falta dele aqui na minha vida agora. Eu tenho sentido tanta falta da mão dele para me sustentar, para me ajudar. Mas o Senhor nessa noite vai nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? É a pergunta do salmista, né? Nós sabemos que pela palavra de Deus que somente o Senhor merece toda a glória, todo louvor e toda adoração. Mas existe uma infinidade de pessoas que não conhecem essa verdade, porque nós estamos ocupados demais com as nossas tradições e costumes, deixando de apresentar às pessoas o verdadeiro Salvador. Vamos mudar isso hoje, em nome de Jesus? É interessante que o pastor sempre conta essa história quando ele está tratando com os líderes a respeito de algumas coisas que são particulares do nosso ministério. Ele fala assim, olha, vamos tomar muito cuidado, obrigado, meu amor, para que a gente não faça como a igreja ortodoxa durante a invasão dos bolcheviques. Diz que os bolcheviques invadiram Moscou e a igreja ortodoxa estava em concílio. Estavam reunidos os pastores, né, os padres, os cabeças, os sacerdotes da igreja ortodoxa lá em Moscou. E a discussão daquele concílio é uma discussão muito acirrada, era uma coisa de muita tensão. Eles estavam quase saindo em vias de fato, porque eles estavam discutindo o tamanho das velas da igreja.
os bolcheviques estavam invadindo Moscou para levar eles presos e permitir e proibir a pregação do evangelho na Rússia. Que nós tenhamos essa sensibilidade, irmãos, para a gente não estar discutindo tamanho de vela, enquanto o pecador morre no mundo sem saber que há um Deus que precisa de salvação. E nós temos essa porta aberta no céu, que nós podemos entrar no trono da glória de Deus, diante do trono da graça de Deus, e oferecer sacrifício de louvor e adoração. E as pessoas não sabem disso, né? Mas nós vamos mudar isso em nome de Jesus hoje, amém? Amém. Glória a Deus. Do louvor à adoração. Todo louvor deve conduzir à adoração. Se louvar é bom, adorar é muito melhor. No louvor você louva por causa dos feitos de Deus. Na adoração, você adora o próprio Deus. Então tem uma diferença muito clara. O louvor é reconhecer os atos de Deus. Eu te louvo, Senhor, pelas obras das tuas mãos. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Eu te louvo pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, em poder redimir a minha alma do pecado e me tirar do caminho do inferno. Eu te louvo pela vida da minha família, eu te louvo pela minha saúde. Eu te louvo porque o Senhor me deu um matrimônio sadio, eu te louvo porque o Senhor me deu os filhos que eu amo. Eu te louvo porque o Senhor estendeu a sua obra pelo mundo e tudo isso vem da tua mão. Agora eu te adoro porque só o Senhor pode fazer essas coisas. A minha adoração, ela referenda o caráter de Deus. O meu louvor referenda as obras de Deus. Então eu louvo pelas obras, mas eu adoro porque eu reconheço quem Deus é. Eu adoro, por exemplo, que só Deus pode salvar. Eu louvo a Deus pela sua salvação, mas eu adoro só porque Ele pode salvar. Eu louvo a Deus pela sua cura, mas eu adoro porque só Ele pode curar. Eu louvo a Deus pelos seus caminhos perfeitos, mas eu adoro pela sua perfeição. Porque só pode fazer caminho perfeito quem é perfeito, e Deus é perfeito. É por isso que Jó, quando está louvando a Deus pelos seus feitos, ele fala assim, o que é que nós temos conhecido dele? Tudo que a gente sabe dele são apenas as orlas dos seus caminhos. E quem entenderia, pois, o trovão do seu poder? Ou seja, o que é que está por detrás dessas obras maravilhosas de Deus? Nós temos condição de adorar a Deus, porque nós estamos no caminho de conhecer a Deus cada vez mais e mais. É por isso que o convite da Bíblia não é para observar as obras de Deus, mas é para conhecer quem é o Senhor. É por isso que o convite da Bíblia não é simplesmente para viver em uma vida prestando culto, mas uma vida em comunhão com Deus a quem você presta culto. O louvor é maravilhoso, mas a adoração é muito melhor. O louvor é glorioso, mas uma vida de adoração é um estilo de vida. Você vem para a igreja, nós nos reunimos aqui, fazemos louvores, cantamos hinos, fazemos oração deprecatórias juntos, fazemos orações que a gente pede para o Senhor a respeito de causas específicas, fazemos oração de adoração, oração comunitária, mas a adoração não tem nada a ver com isso. A adoração é uma vida de reconhecimento de quem Deus é. E Deus não é só no culto. Deus não é durante a nossa reunião. Deus é durante todo o tempo. Aliás, alguém falava isso hoje, achei interessante, apesar de ser um pouco difícil de você exercitar. Deus não existe, Deus é. Porque aquele que existe passa a existir, mas Deus sempre foi, então Ele é. Para Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro, então Deus é. Deus manifesta a sua pessoa sendo Ele. É complexo, mas é maravilhoso e tem tudo a ver com o Deus que nós adoramos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o convite aqui é o seguinte, você não deve viver apenas pedindo, pois você não deve viver mendigando, ou seja, você não deve simplesmente viver pedindo a Deus por causa do louvor que você quer oferecer. Você não deve ficar sempre nesse caminho, ó, Deus faz alguma coisa para mim e eu faço de volta para Ele. Lembra de Jacó? Jacó foi assim para o Senhor, falou assim, ó, Senhor, se o Senhor for comigo, e o Senhor me ajudar, e o Senhor me abençoar, e o Senhor andar comigo, então eu vou voltar aqui e vou te dar o dízimo de tudo. Ou seja, Jacó falou o seguinte, se eu ver as tuas mãos, eu vou te louvar pelas tuas obras. Se eu ver o que o Senhor estiver fazendo, eu vou te oferecer louvor pelo aquilo que o Senhor fez. Eu falo, parabéns, Deus, muito legal. Como se Deus estivesse mendigando o nosso louvor. Como se Deus precisasse que nós aprovássemos as suas obras.
O próprio Paulo diz que é um absurdo o vaso chegar para o oleiro e falar assim, por que você me fez assim? Como se Deus esperasse a nossa aprovação por alguma coisa que ele faz. Mas, quando Jacó mesmo se encontra com o anjo do Senhor, que ali é uma teofania, uma manifestação do próprio Deus, lá no Val de Jaboque, ele falou assim, me dá uma bênção, senão você não sobe. Aí o anjo pergunta, qual é que é o seu nome? Ah, peguei você, né? Por quê? A última vez que você pediu bênção para alguém, você falou que seu nome era Esaú. Como é que é seu nome? Meu nome é Jacó. Ok. Identidade. Quando você identifica você mesmo, você começa a perceber a identidade dele, que é muito melhor que a sua. E ele fala assim, então acabou, agora daqui para frente, você não é mais Jacó. Você não vai ser nem Esaú que você quis ser, você não vai ser Jacó quem você é, agora daqui para frente a sua identidade é baseada na minha. Você é Israel. Aquele que luta com Deus e vence, porque luta com Deus. Porque está junto com Deus na batalha. Então a minha identidade agora passa para você. E aí a adoração muda na vida de Jacó, porque Jacó, a primeira coisa que ele faz, reúne os filhos lá no carvalhal lá e já enterra os ídolos. Acabou os ídolos. Por quê? Porque agora a identidade de Deus foi manifestada, agora as obras já não são mais importantes. Agora a nossa identidade no Senhor que é importante, nós somos adoradores. É por isso que o convite da Bíblia é, seja adorador. Não seja uma pessoa que busca a Deus pelo louvor, seja um adorador para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu gosto desse tema quando a gente chega nessa parte aqui. Porque agora a gente vai ver o verdadeiro adorador, né? E para isso o pastor chama essa passagem extraordinária de João capítulo 4. A mulher do poço de Jacó, lembra? A samaritana? Você conhece essa história de cor. Onde é que é o correto adorar? É no monte onde adorar nossos pais ou no templo? É muito legal porque muita gente passa desapercebido que a pergunta dela é absolutamente pertinente. A motivação dela pode ser torta, mas a pergunta dela é absolutamente pertinente. Porque sempre a manifestação de Deus estava amarrada a um lugar. Né? Foi amarrado aonde? Lá no Moriá, durante o deserto. Depois no tabernáculo. Depois no templo. Começou no altar. Passou pela sarça de fogo, a sarça que não se consumia. Né? E aí vai se espalhando e vai se manifestando em um lugar. E aí ela pergunta, qual que é o lugar agora? Porque o pessoal fala que é aqui no monte. E Deus tinha se manifestado lá naquele monte. Agora fala que é no templo. E Deus tinha se manifestado no templo. Agora sabe que coisa interessante? Naquela época que ela estava vivendo, não tinha Deus nem no templo e nem no monte. Porque desde a época, um pouquinho depois de Malaquias, na época dos Macabeus, a arca foi levada embora. Naquela época de Jesus não tinha a arca do concerto dentro do Santo dos Santos. Era tudo encenação. Tudo mentira. E ela pergunta, onde é que é o lugar certo de adorar? Quando você pega essa expressão dela no monte ou no lugar santo, você precisa lembrar que existem 2 salmos que fazem essa expressão, o salmo de número 24 e o salmo de número 15. E o salmo de número 15 é muito pertinente, por quê? Quando Davi vai organizar como é que seria o culto a Deus lá para frente, porque Davi, eu não sei como é que Davi faz isso, mas é de mais uma manifestação do caráter messiânico davídico, né, de Davi. Porque Deus não pediu isso para Davi, mas ele fez e whatever. Quem foi que mandou Davi instituir música no culto? Onde é que Deus se manifestou com o profeta, mandando Davi instituir música no culto? Ninguém. Não teve. Foi uma revelação ao coração de Davi. Davi agiu assim. E Deus aprovou. E Davi ele era tão cuidadoso, porque Deus falou para ele que ele não ia construir o templo. Então ele fez o seguinte, quando o templo for construído, vai estar tudo pronto. Davi dividiu as turmas dos cantores para ficarem na tenda de Davi antes do templo ser construído. Deixou tudo pronto. Davi escreveu os salmos da liturgia levítica para dentro do templo, quando o templo estivesse pronto. Um dos salmos que ele escreve, Salmo 15. O Salmo 15 era recitado todas as vezes que tinha troca do turno. Eu amo essa passagem. Toda vez que tinha troca do turno, ia sair um turno de levita e entrar outro turno de levita, eles recitavam esse salmo. E o salmo começava assim,
Quem habitará no monte santo do Senhor e quem entrará no seu santo lugar? O templo e o monte, que a mulher está perguntando. É o templo e o monte. E a questão do Davi é tão interessante porque ele fala o seguinte, não, vai ser só no templo, não. Quem entrará no monte santo do Senhor? Reconhece o monte. E quem habitará no seu santo lugar? Reconhece o lugar santo do templo. Os dois lugares estão reconhecidos. Mas aí Davi começa a falar o seguinte, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à vaidade, que não jura enganosamente. E por fim ele fala assim, aquele que faz dessa maneira não será movido. Ou seja, quando eles chegavam para o turno, o sacerdote que estava lá na troca da guarda falou assim, quem habitará no monte santo do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? E aí eles começavam a recitar, aquele que era limpo de mãos, e os que iam entrar recitavam. O que é que tinha que acontecer? Por fim, eles juntos recitavam, aquele que anda dessa maneira não será movido. E acontecia a troca do turno. Maravilhoso isso, não é? Agora era um momento de autoanálise para eles, quando eles iam fazer a troca. Por quê? Porque dependendo do coração, não interessava se era no Monte Santo ou se era no lugar santo. O que interessava era quem ia fazer. Era a adoração e o adorador que era importante, não era o lugar. Está implícito no Salmo. A pergunta da mulher lembra o Salmo de Davi. E aí Jesus fala o seguinte, a hora vem e agora é. O que é isso? Troca de turno. Chegou a hora da troca do turno. A hora vem e agora é. Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque esses são os que o Pai procura para adorar. Chegou a hora da troca do turno. Não é agora tempo de procurar lugares para adoração. Agora é o tempo de assumir uma vida de adoração. Porque o lugar não interessa mais. E olha que maravilhoso isso, e para mim essa é a maior aplicação que pode fazer. Em toda essa troca de turno de adoração, o sacerdote da vez para oferecer adoração é você. Podia ser qualquer um no mundo, mas é você. A mulher samaritana, que tinha tido 5 maridos e o que estava com ela agora não era marido. Ela, chegou a hora da vez, agora mudou o turno. E na mudança do turno, o levita é você. Vamos adorar. Porque, mais uma vez, o que importa não é o lugar, mas é a vida do adorador. Está comprometido com isso? E aí, quando você fazia a pergunta, aquele que age dessa maneira não pode ser movido. E a pergunta fica para sempre. Quem é que pode apresentar uma vida nesse nível que o Salmo pedia? Ninguém. Ninguém. Mas o sumo sacerdote lavou todo aquele turno de levita para poder entrar. O sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, lavou a nossa vida para a gente ter condição de entrar como levita agora. Mudou o turno. Nós podemos oferecer ao Senhor a nossa adoração em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é o lugar, é o adorador. Por quê? Porque a adoração é que é sagrada. A adoração é sagrada. E a adoração, como ela é sagrada, ela só pode ser oferecida por alguém separado. E quem nos separou? O Senhor Jesus Cristo. É por isso que o nosso sacerdócio é diferente. É um sacerdócio real. É um povo que foi comprado para essa questão. Olha só que bonito que Pedro fala. Fala assim, olha, agora nós, como pedras vivas, somos edificados como casa de Deus. Né? Meu sogro é engenheiro, ele sabe que todo edifício para ser construído precisa ter um propósito. Ninguém constrói um prédio à toa, é verdade ou não é? Vai construir prédio à toa para quê? Uma construção à toa, levantada à toa, ela está fadada a ser demolida. Nós agora somos edificados como pedras vivas, edifício para Deus. Para quê? Qual a finalidade desse edifício? Foi construído um prédio novo. Eu e você somos os tijolos desse prédio. Para quê? Para oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais. A adoração. O nosso chamamento ao Senhor, nessa nossa vida, é oferecer a adoração. E a adoração é que é sagrada. Nós fomos colocados como pedras vivas porque é o seguinte, ninguém mais na terra tem condição de oferecer adoração a Deus a não ser a igreja. A natureza adora. Amém. Mas a natureza também está sofrendo dores de parto.
Os homens tentam buscar Deus em adoração? Sim, mas ninguém é ouvido. A única entidade na terra que é ouvida por Deus na adoração é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ela foi edificada por Ele para esse propósito. Foi Deus quem edificou a igreja para esse propósito. A adoração ela é sagrada. Nós encontramos no livro de Esdras, no capítulo 4, um fato histórico importante, né? Quando os judeus estavam reconstruindo o templo de Jerusalém, ao voltarem do cativeiro, os samaritanos queriam ajudar na tarefa, mas os seus objetivos eram espúrios e por isso foram rejeitados e passaram a atuar desanimando e ameaçando o povo de Judá para que não terminasse a obra. Às vezes no meio da igreja, irmãos, tenta se infiltrar algumas pessoas que não estão no mesmo espírito para oferecer adoração. Ou não são parte do prédio para oferecer adoração. Né? É como você construir um prédio e usar material de construção diferente. Fora do propósito, fora da necessidade, fora do código que foi estabelecido para a construção daquele edifício. Você não pode. Ele está fora do lugar. E aí em Esdras, aqui eles falam assim, vocês não podem oferecer com a gente. Quem pode oferecer adoração é a igreja, mas a igreja não oferece só adoração quando ela está reunida. Ela oferece adoração em todo o tempo. Em todo o tempo ela oferece a adoração. Os samaritanos baseavam a sua religião somente em 5 livros de Moisés do Pentateuco e rejeitavam todo o restante do Velho Testamento. Eles acreditavam que o Monte Gerizim era o único lugar para adoração, pois tinham como tradição como lugar onde a bênção do povo de Deus fora proferida quando entraram na terra de Canaã. E aconteceu isso realmente, mas o que acontecia diferente era o seguinte, eles achavam que era mais uma vez o lugar, e não a maneira de oferecer. Eu gosto muito dessa passagem também, segundo o livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. A Bíblia vai contar que o rei da Síria pegou e mandou de volta um povo para ser assentado lá na região da Samaria, que não era judeu, que não era hebreu, na verdade, né? Que os judeus estavam em Judá. Não era hebreu. O pessoal assentou lá de volta tal, e começou a viver a vida deles. Eles não eram hebreus. Os leões começaram a matar eles. Está na sua Bíblia isso. É um relato extraordinário. Os leões começaram a matar o povo. E aí a conversa chegou lá na Síria. Escuta, ó, os leões estão matando o povo lá na Samaria. Lá. Mas o que está acontecendo? O que eu entendi, alguém sábio fala, o que eu entendi é porque eles não servem o Deus da terra. Então vamos fazer o seguinte... Cadê os sacerdotes de lá? Está aqui, ó. Tem um sacerdote que conhece lá o Deus da terra, o Deus Jeová. Tá bom. Ensina eles a fazer adoração. Ensina eles a oferecer o sacrifício de louvor lá a Deus. Como é que oferece sacrifício a esse Deus? Porque eles foram lá. Ensinaram o povo a adorar. Sabe o que aconteceu? Os leões pararam de matar. Mas a expressão é maravilhosa. Do versículo 27, por volta do 27 do capítulo 17. E serviam a Jeová nas suas ofertas, mas o seu coração seguia após de outros deuses. Não serve. É uma vida de louvor e não de adoração. É uma vida que reconhece os feitos de Deus, mas não reconhece a pessoa de Deus. Reconhece a mão de Deus, mas não quem Deus é. Tem muita gente vivendo, e por isso chega no Thanksgiving e não tem um coração grato, porque vive debaixo de olhar para a mão de Deus. E não de ver a companhia de Deus. Eu lembrava e contava para a minha família, recontava para a minha família, o momento que a gente viveu alguns meses atrás com a nossa filha. E lembrava ao meu coração que mesmo num momento difícil, eu não conseguia deixar de reconhecer a boa mão de Deus com a gente. Por quê? Porque eu não tenho como eu, a Ana, a nossa família, não reconhecer a companhia de Deus com a gente. Não é simplesmente o ato de Deus interferir num propósito específico que diz respeito a mim. Não, a companhia de Deus comigo. O fato dele estar comigo. O fato dele poder estar com uma pessoa tão importante hoje, estar passando lá talvez com um presidente da República dos Estados Unidos da América, ajudando ele a tirar umas minhocas da cabeça. Ou ir lá no Brasil ajudar os poderes do Brasil a se organizarem. Não, ele não estava com essas autoridades. Ele estava comigo num carro indo para o hospital. Eu não tenho como não reconhecer a pessoa de Deus, entende? Não são as mãos de Deus simplesmente, mas a pessoa de Deus. Certa vez a gente foi jantar com uma pessoa, eu, a Ana, a gente estava tratando de um casal, e no momento de sentar à mesa eu perguntei para o casal, eu falei assim, como é que vocês estão? Enquanto a gente sentava.
E ela sentando, ela falou assim, pastor, olha, só o fato de abrir a minha casa e ter paz, eu não mereço. Ela falava isso reconhecendo a vida pregressa e o momento que eles estavam vivendo. Uma pessoa assim adora. Por quê? Porque ela reconhece que o melhor aconteceu, a presença de Deus ali. A adoração, ela reconhece isso. Ela reconhece o Senhor, ela reconhece quem Deus é, não simplesmente o que Deus faz. Agora, os samaritanos queriam lembrar a bênção de Deus do Gerezim, mas não a companhia de Deus que traz de volta do cativeiro. Mas não a companhia de Deus que faz reerguer o que está caído. Mas não a companhia de Deus que segue mesmo nas quadras mais difíceis da vida. Isso faz toda a diferença para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a adoração ela é sagrada. Lá em João capítulo 4, versículo 21, 23, voltando para a mulher samaritana, Jesus fala assim, mulher, crê-me, a hora vem e que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O adorador não tem lugar exclusivo. Hoje existe algo semelhante a essa passagem, onde membros da igreja brigam entre si, disputando o lugar mais santo para adoração. Nós temos lugares, graças a Deus aqui não, que as cadeiras mais perto do pastor da igreja são sagradas. A adoração fica mais intensa perto da cadeira do pastor. É interessante isso. O púlpito, por exemplo, parece que ele tem um ambiente de santidade diferente da igreja. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando de reverência, de serviço ao culto. Eu estou dizendo de resultado de lugar. Aquele lugar dá um resultado diferente. Eu não estou falando de reverência e de função que o lugar tem. A reverência e a função, a santidade do púlpito, ela tende a trazer uma programática diferente para a igreja. Por isso que o púlpito é santo. Mas o que eu estou dizendo para você é que dependendo do lugar onde você está na igreja, o resultado do seu culto é diferente. Come on. É assim também lá em casa. Então a gente sempre vai estar amarrado a um ambiente, a gente tem que entrar num território para adorar a Deus. Não é isso que a Bíblia chama a gente para fazer. É por isso que o chamamento de Jesus é tão específico e tão maravilhoso. A mulher termina falando assim, olha, eu sei que o Messias vai vir. E quando ele vir, ele vai nos ensinar essas coisas. É como ela se dissesse assim, eu sei que vai chegar o dia que o Messias vai vir, e ele vai trocar essa ideia aí. Quando o Messias vir, eu sei que a minha hora vai chegar. Quando o Messias vier, eu sei que ele vai me entender. Quando o Messias chegar aqui, eu sei que eu vou ter a companhia dele. Jesus fala assim, pois é, chegou agora, sou eu que fala com você. Chegou a hora. O tempo é esse. A gente separa novembro para gratidão e graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. É maravilhoso a gente parar e para pensar mais nessa questão aqui em novembro. Mas fala para mim, quanto tempo você já parou durante esse ano para agradecer a Deus pelo benefício de Deus na sua vida? Para dar graças a Deus porque Deus tem cuidado de você, tem te ajudado. Porque Deus não tem deixado você sucumbir, morrer, desaparecer. Mas não desaparecer simplesmente no sentido de você passar para o Senhor. Não, desaparecer mesmo, ter caído. Virado vergonha, opróbrio, como a gente pregou no domingo. Foi o Senhor que te sustentou. Essa semana eu lembrei do hino, eu até postei lá na nossa mídia social, né? Lembra quando estava por um fio para você desistir? Quando faltou isso aqui para você não cair? E mesmo assim você não desistiu? Sabe o que foi isso? Não foi você não, foi a mão de Deus. Foi Ele que segurou a sua mão para não cair. Foi Ele que te ajudou a não fazer uma besteira. Foi Ele que te sustentou com a sua mão poderosa e falou assim, vai em frente. Foi a companhia de Deus. Então você tem muito para agradecer. Era para ter desistido, era para ter ido embora, era para ter acabado, mas não foi. Porque a mão de Deus sustentou para a glória do seu nome e em nome de Jesus. A hora vai embora, esse relógio é incrédulo. Né? Esse relógio não é crente, não. Um dia o tempo vai nos respeitar, viu? Por enquanto ele não respeita muito, não. E a hora é essa. O grito feliz da alma daqueles que aclamam a esperança naquele que tudo pode fazer pelos seus. Foi assim com Moisés na saída do Egito.
Foi assim com Davi debaixo da copa da moreira, lembra? Olha, quando você me vê passando por cima, você vai. Por quê? Porque minha companhia vai estar com você, meu amigo. Né? Foi assim com Paulo no naufrágio do navio. Olha, o Deus que eu sirvo me mandou um anjo nessa noite. Ele falou comigo que ninguém vai morrer. Como assim, Paulo? Olha a nossa situação. Pois é, vocês deviam ter me ouvido lá atrás. E Paulo tinha essa mania, né? Ninguém me ouviu, né? Eu falei, eu disse. Eu disse que ia dar ruim. Vocês não ouviram? Quiseram ouvir o outro aí, agora toma nessa aí. Mas o Deus que eu sirvo apareceu para mim nessa noite e disse que ninguém vai morrer. Me entregou todos vocês na minha mão. Falou que todo mundo vai viver porque aqui eu estou do barco. A companhia de Deus, a ajuda de Deus, o socorro de Deus, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, né? E é assim comigo e com você também. E o que fazer enquanto a hora não chega? Né? É fazer a hora chegar. Como é que a gente faz a hora chegar? Preparando a hora. O pastor gosta de contar esse testemunho também, eu lembro sempre que ele fala, né? Diz que no dia que a Disneyland foi aberta aqui, o Walt Disney já tinha morrido. Não sei se você sabe disso. Ele não conheceu. Ele está enterrado ali naquele cemitério de Glendale. Aquela montanha ali, o Walt Disney está enterrado ali. E diz que o repórter chegou para o irmão dele e falou assim, sabe aquelas perguntas? Que pena, né? Ele não está aqui para ver, né? Construiu tudo isso e não viu, né? Aí o irmão do Disney falou assim, não, pelo contrário. Nós só estamos vendo isso aqui porque meu irmão viu primeiro. Ele viu isso aqui tudo primeiro. A ideia foi dele. Ele enxergou tudo isso aqui. É nós que estamos vendo atrasado. Ele já viu isso aqui antes. Isso é coisa do visionário. Mas isso também é coisa do crente. Foi assim que Davi fez. Davi falou assim, eu não vou poder colocar a mão no templo, mas quando Salomão entrar e sentar no trono, o templo já está pronto. Mais uma vez eu quero usar a presença do nosso engenheiro aqui hoje. Ele sabe disso. Quando o prédio começa a colocar o primeiro tijolo, ele já está pronto. A planta está pronta, o projeto está pronto. Inclusive ele é construído de cima para baixo. Porque tem que saber o peso que está lá em cima para ver se embaixo vai conseguir. Está tudo pronto. É por isso que, por exemplo, Paulo fala que em Hebreus, que eu acredito que foi Paulo que escreveu, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O edifício que vai construir, você pode colocar peso, porque a fé sustenta. E dependendo da sua fé, mais alto é o edifício que você constrói. Por quê? Porque a adoração traz você para fazer isso. Enquanto a hora não chega, já prepara. Prepara o templo, prepara o tempo, prepara a riqueza, prepara para receber. O pastor usa o exemplo do furacão na Flórida. Quando vai passar furacão na Flórida, uma semana antes, acaba o jornal. Só aparece furacão. E agora estamos aqui em Miami, onde as ondas começam a crescer. As ondas estão meio inch agora maior. Você vai no Home Depot, 2 dias... Depois que falaram que vai ter furacão daqui 15, já não tem mais plywood. Uma folha de plywood que era $12,50, em 3, 4 dias está $35. Por quê? Porque está todo mundo se preparando. Agora é interessante, né? O homem ele tem essas preparações para o desastre, mas ele não tem essas preparações para a gratidão. Mas ele não tem a preparação para receber a bênção de Deus, ele não tem a preparação para andar na companhia de Deus. E aí a gente entra aqui e terminamos. A verdadeira adoração, ela leva à proclamação. Sem demora, Jesus passará a declarar que ele é o Messias prometido, e a mulher cuja vida foi revelada deixou aquilo que lhe era primordial, o cântaro de água, e voltou à cidade proclamando a todos que o Messias estava ali. Olha que interessante isso. Ele não libertou ela ele não disse para ela que ela estava liberta daquela circunstância. Né? Olha, você teve 5 maridos, que você está agora não é seu. O que Jesus falou depois disso para ela? Você lembra o que a passagem diz? Vamos lá, capítulo 4 de João. João, capítulo 4. Nós vamos terminar, mas esse estudo aqui é extraordinário. Versículo 25, versículo 27, até o 28.
Vamos lá. A mulher disse, eu sei que o Messias que chama Cristo vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, porém, pois a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede o homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Olha que maravilhoso. Jesus não falou para aquela mulher, então é o seguinte, seus pecados foram perdoados. Ele só disse para ele quem ela era. A única coisa que ele fez, ele revelou a identidade dela. E depois revelou a dele. E para ela isso bastasse. Por quê? Porque o Rei da Glória, o Messias prometido, está comigo. Só o fato de ele estar comigo já me coloca na posição de receber o que ele traz consigo. A presença de Deus na igreja é mais importante que os milagres que acontecem nela. A presença de Deus na nossa adoração, no nosso culto, no nosso devocional, na nossa caminhada, ela faz toda a diferença, maior do que quando Deus entra numa questão nossa e nos ajuda. É claro, irmãos, nós somos pentecostais, isso é uma revelação bíblica, Deus entra na vida de alguém e muda. Através dos dons, Ele nos mostra o que está acontecendo. Deus interfere na vida humana, mas o fato de Ele querer participar da nossa vida já nos basta. E nos fazer principalmente participando da dEle. Ela vai, o que acontece? A adoração faz o quê? Vira proclamação. Vem e vê o homem que disse tudo ao meu respeito. Porventura não é esse o Cristo? Aquela mulher, ela vivia em vergonha, mas agora ela vai para o meio da cidade que ela tinha vergonha. Jesus já mudou a identidade dela, por quê? Porque agora a identidade de Jesus agora fazia parte dela. Porque é o seguinte, aquele que me viu é o Cristo. Eu estou vindo proclamar, agora não vou mais proclamar as minhas mazelas, eu vou proclamar aquele que me viu. Você lembra de Agar? Agar chama o poço onde Deus falou com ela de Bet-Elroi, o Deus da vista. E ela fala assim, como não atentaria eu? Como não veria eu aquele que me viu? Como eu não daria vistas àquele que me enxergou? A adoração parte desse coração agradecido. De que não era para ser, mas foi. Que não era para acontecer, mas aconteceu. Porque Deus interferiu no meio da nossa caminhada e mudou a nossa história. A verdadeira adoração leva à proclamação. É por isso que o verdadeiro adorador está fazendo falta. Porque a gente tem um repleto de pessoas nas igrejas lá fora no mundo, esperando que Deus faça alguma coisa. Que Deus tenha um passinho de mágica. Que Deus mostre alguma coisa específica. E não trazem uma adoração genuína. E não reconhecem o filho de Davi antes de ver. Está lá o cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, antes de ver. Ninguém estava chamando Jesus de filho de Davi. Filho de Davi era uma das mais profundas revelações do fato de Jesus ser o Messias. Estava diretamente ligado ao fato da identidade de Jesus ser como Messias. Todo mundo enxergando, inclusive os discípulos, ninguém viu. Quem está vendo? O cego na porta da cidade. O cego estava vendo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso era um ato de adoração com súplica. Antes de ver. Você percebe como é maravilhoso? Como a adoração vem antes de tudo na nossa vida. Como a gratidão a Deus já vem antes de tudo na nossa vida. Eu não vou entrar na questão do Timeu aqui, do Bartimeu, porque você sabe que Bar significa filho. Bartimeu era o filho do Timeu. O filho do Timeu está chamando pelo filho do Davi. Trocas de identidade, reconhecendo a identidade dele. A adoração. Reconhecer de verdade quem é o Senhor. Por isso que está fazendo falta. É o processo vital do nosso relacionamento com Deus. Reconhecer a pessoa de quem Deus é. Quando você reconhece a adoração, irmão, deixa eu falar para você. Deixa eu aqui entrar aqui, fazer uma entradinha aqui agora na nossa Assembleia de Deus, amém? Quando você entende adoração, não importa se você tem que vir de terno e gravata, se você tem que vir vestido de macaco ou vestido de folha de bananeira na igreja. Você veio para adorar.
Você se compromete com os irmãos em volta de você porque você veio adorar. Você veio adorar. A sua posição não é mais de uma posição de implementar a sua visão e a sua posição, não. Eu quero participar junto da adoração, eu quero estar aqui adorando. O sacerdote, não, eu posso ser levita, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer um novo look aí para o sacerdote. Ninguém estava preocupado com isso. Ninguém estava preocupado em mudar o jeito do culto. Eles estavam preocupados em estar participando, em estar cultuando, em estar adorando, em estar fazendo parte. O gostoso é fazer parte. Por quê? Porque não era para fazer, mas ele chamou para fazer. Não era para ser, mas agora é. Não era para acontecer, mas... Lembra Paulo falando? Olha, antes vocês não eram povo, mas agora vocês são. Antes vocês estavam longe, mas agora vocês estão perto. Antes vocês estavam perdidos, mas agora vocês foram achados. É isso aí. Esse é o contexto da coisa, isso que faz maravilhoso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma expressão diferente no rosto daqueles que amam e adoram ao Senhor Jesus Cristo. O pastor lembra isso? Falando de quando Moisés desceu da presença de Deus, ele estava com as tábuas na mão, lembra? Mas ele fala que ele estava com as tábuas na mão. Sabe que o pessoal ficou impressionado? Não foi com as tábuas, foi com o rosto dele. Amém, as tábuas estão na mão dele, está lá o escrito, importante, o decálogo estava na mão dele, mas quando olhavam para o rosto dele, falavam assim, uau. O rosto autorizavam as placas. O rosto dava autoridade para as placas. Porque esse homem está com o rosto desse jeito, quem está com o rosto assim, só pode ter estado com Deus. As placas que eles trazem, foi Deus que deu para ele. O rosto dele resplandecia a presença de Deus. É por isso que quando Jesus pregava, ele falou assim, olha, esse homem prega diferente. Por quê? Porque os escribas falam as coisas, mas ele prega como quem tem autoridade. Por quê? Porque sabia que na vida de Jesus era uma vida de adoração. Era uma vida de comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus ganha autoridade por conta disso. Tem muita gente pregando a verdade que não vive uma vida de adoração e aí o negócio se espalha pelo chão. Mas quando é uma vida genuína, na presença de Deus, de adoração de verdade, tudo é diferente. É quando você entra no restaurante e alguém olha para você, olha, eu não sei você, mas tem alguma coisa diferente de você. Eu não sei se é seu cabelo, se é a sua falta de cabelo, se é o seu sorriso, se é a sua falta de dente, tem alguma coisa diferente. O sorriso do banguelo fica bonito. E o sorriso do de dente fica falso. Pela falta de comunhão. Ou pela presença da comunhão. O que falta hoje é a gente sair pela rua aí com o rosto brilhando porque nós vivemos em uma vida de adoração. Olha, eu não sei o que acontece, mas esse povo, essa pessoa quando chega aqui no trabalho, essa mulher, esse homem tem uma paz de Deus na vida dele. Tem algo na vida, é uma vida de adoração, presença de Deus, Deus está comigo. Eu entrei nesse inferno dessa empresa, eu entrei nesse inferno desse carro, eu estou debaixo desse inferno desse trânsito, mas a presença de Deus está comigo, e aqui agora é céu. Virou céu. Eu estou agradecido. Último testemunho, prometo para você. Talvez. Fomos no hospital hoje, Noah, a gente achava que o Noah tinha quebrado o dedo. Né? Eu e a mãe estávamos debatendo, quebrou ou não quebrou, vamos levar para o médico, e o médico decide se quebrou ou não quebrou. Estou lá na fila do hospital, 40 minutos, uma fila enorme. Vi uma senhora com um chapéu do Brasil na cabeça. Falei, beleza. Está aí a porta de entrada. Alguma coisa que posso relate com ela. Sentei com ela. Vou sentar do lado da senhora, que a senhora está com o chapéu do Brasil. Aí falei em inglês. Ela, legal, fui no Brasil em 1979. Você imagina que ela já não tinha muito minha idade, né? Ela foi no Brasil a primeira vez em 1979. Né? Quando ela já era uma senhora. Conversamos um papo tão gostoso, tão agradável. Debaixo da máscara eu conseguia ver o sorriso e o interesse dela. Não por alguma coisa que eu tinha para dizer, mas porque eu comecei devagarzinho, falando para ela da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Que eu estou ali por causa de Jesus, que a minha vida é de Jesus, que eu tenho experiências com Jesus, que eu tenho uma vida com Jesus, e Jesus faz a diferença para nós. No fim ela falou assim, olha, é verdade, viu? Isso que você está falando é verdade. A vida de autoridade com Jesus muda tudo. A nossa vida de comunhão com Deus. Olha, veja o que aconteceu. Começou a contar os testemunhos dela, porque ela era crente também. Mas há poucos minutos atrás ela estava falando que uma vez ela foi numa mulher mística e fez um trabalho de meditação e não sei o quê, mas no final ela estava falando de Jesus.
No final ela recuperou a fé dela. Por quê? Porque juntos eu estava trazendo de volta. Vamos adorar de novo, vamos adorar aquele que merece, vamos falar daquele que é bom, vamos falar daquele que é verdadeiro. A vida de adoração muda. E aí eu fui lá, fiquei aquele tempão, gastou tempo, pastor, o dedo do menino não estava quebrado. Não, não gastei tempo não. Eu falei tão gostoso com aquela senhora e reafirmei a fé dela. E firmei a fé dela de volta no Senhor. É isso que é a respeito da vida. E aí a gente termina dizendo, que bendita mudança. Davi exclamou, convidando todo mundo, ó, vinde e adoremos, e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ei, vem todo mundo, pode vir. Vinde e adoremos, vamos vir todo mundo. Quer saber o negócio? No fim do dia, Israel, sabe o que importa? Não é quanto que terminou a bolsa de valor. No fim do dia não importa quanto é que a gente fez no nosso trabalho, quanto a gente deixou de fazer. No fim do dia não importa se o meu plano aconteceu ou não, se eu fui para o lugar que eu queria ou não, se eu cheguei naquele lugar que eu tinha almejado ou não. O que importa no fim do dia é que eu posso chegar diante da presença do Deus eterno e poder oferecer adoração, porque Ele está comigo. É a diferença. Agora, coloca tudo isso e traz de volta para o bojo da gratidão. Como nós podemos ter um coração mais grato nesse novembro? Apesar de. Como nós podemos oferecer a Deus uma gratidão diferente nesse final de ano? Apesar de. Por quê? Porque apesar de eu tenho muito mais para agradecer. Eu tenho muito mais para perceber que a presença de Deus na minha vida me basta. Termino por aqui, Paulo falando. Por 3 vezes fui diante de Deus e falei assim, Senhor, tira esse espinho da minha carne. Deus me falou assim, não me peça mais a respeito desse negócio. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Use a sua fraqueza para se aproximar em adoração. Use aquilo que te debilita para trazer ao Senhor uma adoração mais profunda e mais sincera. Bendita mudança quando a sua cabeça clicar e mudar. Bendita mudança quando você parar de olhar no umbigo e começar a olhar para o trono da glória de Deus, e da graça de Deus, e da bondade de Deus, e do amor de Deus, e perceber que você tem um futuro brilhante na presença do Senhor, na pessoa do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Só um espírito pacífico, pacificado, pode adorar em espírito e em verdade. Só o espírito que percebe aquilo que Deus já fez pode adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe você, a sua vida, o seu coração, que você possa carregar essa palavra, colocá-la no coração, amarrar na tábua do seu coração e pensar nisso todos os dias da sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique de pé, por gentileza, nós vamos fazer mais uma oração.